queridos, tudo bem com vocês? Hoje na aula de física nós vamos conversar sobre o tema hábitos de consumo responsável. Eu aposto que você está se perguntando o que isso tem a ver com física. Como assim, professora? Espera lá que você vai entender no caminhar dessa aula que tem toda a relação. Porque a física está o tempo todo na sua vida. Você só acha que isso não é física, mas eu te garanto, e aqui a gente vai conversar um pouquinho para mostrar que ela está sim presente. Para começar, eu vou falar da questão da energia elétrica. Pô, energia elétrica já sim te remete à questão da física. Pô, energia, eletricidade, justamente. É aí o ponto que eu começo a falar do seu consumo de energia elétrica para depois a gente ir, descendo para cá e conversando um pouquinho mais dessas questões dos hábitos, ok? A energia elétrica lá na sua casa ou no lugar que você trabalha, na escola que você estuda, enfim, ela acaba sendo muito presente. Porque você precisa dela de modo geral, precisar ainda é uma palavra até forte, que às vezes a gente acha que precisa tanto, mas poderíamos viver muito bem sem algumas coisinhas, né, pessoal? Põe aí, mão na consciência e pensa se você realmente precisa de tudo isso aí que você está consumindo, essa quantidade de energia elétrica, esse monte de aparelhos eletrodomésticos e o tempo que você usa eles, que são questões que nós vamos conversar agora. Para isso, a gente vai usar essa palavrinha aqui, questão de eficiência energética. Opa, o que será que é essa questão de eficiência energética? A gente sabe que muitos eletrodomésticos e aparelhos, eles podem ter um consumo maior ou menor de energia elétrica. E o que define essa eficiência aqui, basicamente é isso. Então, quanto mais novo for o eletrodoméstico, a tendência é que ele tenha um consumo menor de energia elétrica. Então, ele é o quê? Mais eficiente. Tá legal? Bom, para isso, a gente vai pensar, então, dentro da eficiência aqui energética, como é que será que a gente pode melhorar essa questão dos nossos hábitos de consumo? A gente tem hábito e eu acho importante a existência do hábito. Porém, tem hábitos que nem sempre são o quê? Bons, vamos pensar assim, que ajudam, que favorecem. E aí vamos conversar sobre alguns hábitos e ver se você tem esse tipo de hábito e como é que você pode mudar. Confesso que alguns desses aqui já me pegaram, me colocou para pensar, falar, pô, será que eu não posso também melhorar isso aqui? Primeiro, vamos lá. Condições de funcionamento de equipamentos. Legal, eu já dei aqui uma breve faladinha aqui. Se o equipamento ele é mais novo, a tendência é que ele seja mais eficiente. Para isso, muitos equipamentos têm um selinho, eletrodomésticos têm um selinho. E esse selo ajuda a indicar esse consumo. Então, fica de olho no selo, porque ele vai te ajudar sim, beleza? Bora lá o segundo. Melhorar o aproveitamento das condições de iluminação natural. Tá, esse aqui eu gosto muito de conversar sobre isso. Por quê? Sem querer, seu hábito, será que você entra, a primeira coisa que você faz é acender a luz? Bate lá no interruptor? Pensa, qual a necessidade? Muitas vezes a gente acende luzes sem uma real necessidade. Abre a cortina. Deixa a luz do sol entrar. Fazendo isso, não usando a energia elétrica para acender uma lâmpada, vai acontecer o quê? Vai diminuir lá no final do mês o consumo de energia elétrica. E também, dentro disso aqui, a gente tem vários tipos de lâmpada. E aí é uma sugestão para você. Vai dar uma olhada, dá uma investigada, busca, vê que lâmpada que pode ter o quê? Uma eficiência, né, energética legal para você usar na sua casa. Isso é um ponto bem positivo. Às vezes ela custa um pouquinho mais cara, mas o consumo de energia dela elétrica é menor. E aí você sai na vantagem a longo prazo. Não pensa no momento, vamos pensar a longo prazo. As vantagens de bons hábitos. Próximo. Uso de energias renováveis. Painéis solares. Sim, senhores, painéis solares. O que eles fazem, esses painéis solares? Eles captam a energia do sol pelas ondas eletromagnéticas e transformam essa energia do sol, né, que é captada, para quê? Para energia elétrica. Então, você acaba que aproveita esse momento e usa uma energia renovável, que é uma energia
infinita, quer dizer, o sol tá lá, a gente tem o tempo todo esse tipo de energia. Ela é muito boa ser usada essa fonte de energia, ok? Então, faz uso, tenta fazer, dá uma procurada, de repente na sua região você pode usufruir muito de painéis solares, isso pode te ajudar, tá? Isso é um ponto bem legal, além de outros tipos, tá, de energia renováveis também que a gente pode usar. Um outro exemplo que a gente vai pensar é aqui do isolamento térmico. Opa, peraí, rapidinho. Um detalhezinho aqui, na verdade, vamos trabalhar com os dois pontinhos, ok? Então, ele evita o quê? Evitar essa ideia do uso do aquecedor e o ar-condicionado, beleza? Como assim? Tá, vamos discutir essa ideia aqui, tá, do isolamento térmico. Parece, você fala assim, não, mas não tem relação, professora, com a questão toda da energia. Por que o isolamento térmico... Tá, quando a gente está num ambiente que ele é bem isolado, o que é essa questão do isolado? É que impede mesmo essa troca de calor do que está fora, externo, para o que está dentro, interno, por exemplo. Essa troca de calor, então, se você está dentro de um ambiente, lá fora está bem frio, uma temperatura baixa. Qual é a tendência? A tendência é que o ambiente que você esteja dentro, interno, vai começar a resfriar, não tem como. Se ele está bem isolado, quer dizer, se a gente tem umas paredes legais, janelas ali que também protegem, a tendência é que a gente passe menos frio dentro desse ambiente. Então, a gente aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito de se preocupar com a questão do isolamento térmico. Por isso que provavelmente acontece o quê? Tá verão, você passa um calor dentro de casa. Sai na rua também tá calor. Às vezes sua casa tá mais quente ainda, você tá passando mais calor, vira tipo uma sauninha que a gente brinca, do que lá fora. E no inverno também acontece, a gente passa muito frio em nossas residências, porque o isolamento térmico, né, da questão de temperatura, nas nossas residências não são adequados para o tipo de realidade que a gente vive. Se você vai para outros países, por exemplo, muito frios, o tipo de parede é um outro tipo, janelas, porque realmente, se a gente pensar em menos 20 graus Celsius, não dá para ficar num ambiente sem, por exemplo, ter um aquecedor, se o isolamento não é bem feito. A gente vai o quê? Passar frio mesmo. Mas culturalmente aqui no nosso país a gente não tem esse hábito, e é uma coisa que a gente pode passar a pensar sobre, da questão então do isolamento térmico. E eu acho isso um ponto muito interessante, porque eu aposto que você se identificou com passar frio dentro de casa. Eu aposto que isso aconteceu com você, pelo menos em algum momento. Por mais que você more numa região muito quente, em algum momento vai dar uma esfriada. E como você está acostumado com essa temperatura mais alta, esfriou um pouquinho, você passa frio sim, não tem como. Pode não ser o ano inteiro, mas ao mesmo tempo talvez, se você está numa região muito mais quente, talvez você passe até calor demais. O isolamento também é te ajudar, porque aí você evita, caso tenha condições, de usar o quê? Aquecedores e ar-condicionado. O aquecedor e o ar-condicionado, ele consome energia e não é pouco não. E é aí que a gente vai falar então de alguns casos, de alguns eletrodomésticos que consomem muita energia elétrica. E aí a gente vai discutir como é que podemos melhorar, mudar os nossos hábitos para quê? Para que isso aqui, ó, para esses exemplos, para que a gente tenha então um consumo de energia menor. Bora lá! Vou começar aqui de baixo para cima, ok? Máquina de lavar roupa. Consome? Opa, se consome. Ah, mas poxa, eu vou lavar toda a roupa lá da galera de casa na mão? Se você tem acesso a uma máquina de lavar roupa, realmente você não vai fazer isso por até uma questão de tempo e uma questão de um desgaste. Tá, mas será que eu vou colocar assim, tipo, 2 roupinhas só lá na máquina? Será que eu não posso, se a minha máquina permite que eu use 8 quilogramas de massa de roupa, por que eu vou colocar menos se ela permite? Será que eu não posso acumular um pouquinho as roupas para fazer um bom uso? Eu acho isso muito importante. Pensa um pouco sobre isso. Talvez você tenha até muito mais roupa do que você precise efetivamente, então dá para deixar juntar um pouquinho. Ou dos outros moradores da casa, né? Vai lá, mãe, avó, cachorro, papagaio. Junta mesmo, galera. Isso é muito importante.
Próximo, forno de micro-ondas. Ah, mas o forno de micro-ondas, sim, o forno de micro-ondas. O que a gente pode fazer com isso daí? A mesma coisa, eu vou esquentar algumas comidinhas lá. Por que eu vou esquentar cada potinho separadamente? Será que eu não posso pôr os 3 potinhos e ao mesmo tempo esquentar? Posso. Pô, vamos pensar sobre isso. Não preciso esquentar o potinho de feijão, depois o potinho de arroz. Não. Ou põe tudo num prato, esquento o que eu vou comer. Mas se a família inteira for comer, por que eu vou colocar cada um num prato? Esquenta tudo ali. Ou não, vou trocar então talvez pelo fogão, porque o fogão não é elétrico. Tudo bem que é gás natural, mas assim, vamos pensar sobre isso, tá? Aparelhos em modo espera. Opa, o que é isso aí? Se você já reparou, ou se não, repara agora, vou pegar um exemplo de televisões. Muitas vezes a televisão está desligada e tem uma luzinha lá no fundo, acesa. Essa aí, essa luzinha, que parece tão assim insignificante, tão, sabe, uma luzinha. Pensa quantas luzinhas não ficam acesas. Aí que tá, sim, energia elétrica sendo consumida desnecessariamente. Tá? O que a gente pode fazer? Ah, desliga da tomada. Poxa, mas toda hora eu vou desligar a tomada? Gente, são escolhas, mudanças de hábito. E aí você escolhe. Eu tô te dando ideias e sugestões do que pode te ajudar. Não quer dizer que você tenha que fazer isso, mas tenha essa consciência que isso pode ser legal. Próximo, geladeira. Pô, mas a geladeira não tem o que eu fazer, minha comida vai estragar. Concordo. Agora, abrir a geladeira e ficar pendurado, decidindo o que vai comer, quem nunca? É certo? É errado? Outra questão pra gente falar, mas não precisa, pensa o que você quer, evita o abre e fecha o tempo todo. Sabe, abre pra pegar um negócio, aí depois, ai meu Deus, esqueci, pega tudo, tira tudo que você vai usar, porque o consumo de uma geladeira é muito alto. Beleza? Chuveiro elétrico, esse aí é o vilão. Sim, senhores, banhos de horas e horas, você canta no chuveiro, você faz tudo que você tem direito. Para, foca no banho. Vai lá, faz o que é para ser o banho, que não é para cantar no chuveiro. O tempo no seu banho é um gasto muito grande de energia elétrica e de água. Tenha essa consciência. Então, às vezes, sei lá, vamos supor que você seja aí uma pessoa nova que gosta de tomar aquele banho e a sua mãe fica batendo na porta. Ou a avó, o pai, o cachorro, o papagaio, todo mundo vai chamar você. Gente, por quê? Porque tem sentido nisso, pensa sobre isso. E para finalizar o ar-condicionado, eu sei que ele não é um dos itens básicos, porque eu imagino que os outros aparecem muito mais no ambiente de vocês. O ar-condicionado, ele realmente é um pouco fora da curva, porque não é um acesso tão simples, ele é um aparelho caro também, mas ele também é um grande vilão. E aí eu volto aqui o que eu falei, das questões do isolamento térmico, então pensa sobre isso. Qual foi a minha ideia hoje aqui com vocês, nesse momento? Foi pensar quais são os seus hábitos, foi na verdade cutucar para que você pense nos seus hábitos e como é que você pode mudá-los de maneira que seja uma mudança boa e isso faça com que o consumo de energia elétrica, de água, enfim, na sua casa diminua, porque isso é extremamente importante para a natureza. E é esse o ponto que eu deixo para vocês. Então, meus queridos, muito obrigada, beijos e até a próxima!